Graça e paz a todos os irmãos. Me chamo Fabrício e é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje estaremos, de fato, entrando no tema principal da carta do apóstolo Paulo, que é a exposição do evangelho que ele pregava tanto a gentios quanto a judeus. O apóstolo irá começar a sua exposição partindo do princípio da condição humana em relação a Deus. Mais à frente, ele vai mostrar o padrão elevado de Deus e como nos encontramos em relação a ele. Devemos lembrar que na época que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, no ano 57 depois de Cristo aproximadamente, ele era mal visto entre a maioria dos judeus da Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia e principalmente entre os judeus palestinos. Eles diziam que ele pregava contra a religião que eles seguiam e acreditavam. Inclusive, muitos cristãos de origem mais hebreia também viam o ministério dele com maus olhos, tentando a todo custo tirar o prestígio que ele tinha entre as igrejas que fundara, dizendo que ele não era um apóstolo comissionado pela igreja de Jerusalém, e sendo assim, o que era decidido pela igreja mãe, por sua vez, era superior ao que ele pregava, pois eles já anunciavam o evangelho muito antes dele. E assim tentavam diminuir sua importância entre eles. Vemos isso muito claramente em suas cartas. Até mesmo os gentios do império que se recusavam a crer e viam no trabalho de Paulo uma forte ameaça à sua religião pagã, assim como os judeus, eles também tentaram persegui-lo para poder matá-lo. Concluindo, o nome de Paulo já era muito conhecido em todo o império. Foi tentando também desfazer algum mal-entendido que ele explica detalhadamente o evangelho que pregava, para assim evitar futuros dissabores quando estivesse em Roma. O texto de hoje será Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23. E o texto diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Na área médica, é fato que para tratar uma doença, antes é preciso saber o diagnóstico dela. É preciso saber o que realmente está acontecendo com o paciente para só depois tratá-lo. Da mesma forma, o apóstolo vem trazendo o diagnóstico de nossa situação em relação a Deus. A primeira coisa que o apóstolo nos revela é que existe um Deus que fez toda a criação, que habita nos céus e está irado. E a ira dele é revelada contra toda impiedade e injustiça dos homens, pois a criação, feita para adorá-lo, prefere, ao invés de adorar o Criador, se curvar diante de imagens feitas à semelhança do homem, de pássaros, de quadrúpedes ou répteis. Em Deus só habita o perdão e o amor. Ele é claro em sua manifestação em prol da humanidade, porque mesmo nós, sendo pecadores e desobedientes, merecedores da ira, ele traçou um plano que começou a se desenrolar logo após a queda do homem e nos alcança hoje. Gostaria de começar essa mensagem tentando descrever por que Deus estaria irado. Gênesis capítulo 1 e 2 mostram Deus criando todo o universo, a natureza, o homem, tudo em perfeita harmonia e em concordância. O homem foi feito para adorar ao Criador e viver em harmonia com tudo que ele tinha criado.
O homem foi dotado de inteligência e espiritualidade. Era um ser perfeito, vivendo em um mundo perfeito, adorando ao Deus Criador todos os dias. Mas um fato mudou tudo isso. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir-se. Esse é o relato da queda do homem. Certamente você já ouviu essa história várias vezes, mas me deixe relembrá-los. No versículo 4, a serpente diz a Eva que eles não morreriam como Deus tinha dito, mas que seus olhos seriam abertos e eles seriam conhecedores do bem e do mal. A serpente enganou Eva e ela acabou comendo do fruto proibido e deu também ao seu marido. Esse ato de desobediência trouxe grandes consequências a toda a criação, pois o pecado agora tinha acabado de entrar. Vou tentar resumir como o pecado atingiu a criação de Deus. O homem, como o conhecemos, é composto de alma, corpo e espírito. O pecado atingiu o homem nessas três esferas. Deixe-me explicar. Deus criou o homem com um corpo perfeito. O homem não foi criado para adoecer ou sentir dor. Adão, antes da queda, nunca experimentara uma dor de cabeça ou uma hérnia de disco ou qualquer outra enfermidade que podemos ter hoje. Seu corpo era perfeito. E não somente isso, é fato no meio científico que o homem tem uma capacidade neural muito reduzida. Grande parte do nosso cérebro está inativo. Se fala que o homem usa 10% dele. Pessoas que têm um QI 2% maior já são consideradas gênios. Imaginem vocês, o homem usando 100% de sua capacidade cerebral. Assim era Adão, dotado de inteligência, apto para entender e conversar com Deus. As capacidades físicas que ele tinha no princípio estão muito além do que podemos imaginar, pois todos nós, com nossa inteligência limitada, só conseguimos chegar ao pé da montanha. Não conseguimos avançar com nossas limitações. Não conseguimos ir além das revelações que já nos foram mostradas. E aqueles que tentam, através de sua própria sabedoria, entender os mistérios de Deus, acabam criando heresias e se distanciando do verdadeiro Deus. A queda destruiu o homem. A partir do momento em que pecaram, todos caminhamos em direção à morte. Nós envelhecemos e adoecemos. A morte é a única certeza que a humanidade caída pode ter. Resumindo, o homem agora tem um prazo de validade e sujeita a todas as doenças e todos os males que esse mundo tem a oferecer. Antes da queda, o homem também foi dotado de uma alma pura. Imagine viver sem medo e sem ansiedade, estar livre de todas as doenças da alma que estamos sujeitos nesses últimos tempos. O número de terapeutas e psicólogos tem aumentado alarmantemente. Imaginem viver dessa forma, sem ciúmes, sem desejos enganosos, cobiça ou inveja. Quando Eva pegou o fruto proibido e comeu, ela o fez não porque tivesse dentro dela uma inclinação para fazer o errado, ou qualquer tipo de coisa dessa natureza, mas porque ela foi enganada e decidiu ouvir a serpente ao invés do Criador. No jardim, eles tinham uma alma pura sem maldade, mas infelizmente isso também foi perdido.
O Espírito é a parte que temos que nos conecta a Deus para podermos interagir com Ele. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Espírito é a parte essencial que nos torna capazes de interagir com Deus. Antes da queda, tínhamos um espírito novo. O homem se comunicava com Deus diariamente. A presença do Senhor era sempre constante no jardim do Éden. Ele era apto para estar na presença dele, pois o Espírito o capacitava para isso. Mas, infelizmente, isso também foi perdido. A partir de então, foi criada uma barreira com Deus que impossibilita sua comunicação direta com o Criador. Certa vez ouvi um pastor fazer uma analogia muito interessante. Ele falou: imagine um rádio em cima da mesa. Se estiver quebrado ou funcionando incorretamente, as ondas de rádio passarão por ele, mas ele não será capaz de captá-las e transmiti-las, mesmo que as ondas estejam passando diretamente por dentro dele. Mas se estiver em perfeito funcionamento, basta apenas ligá-lo para que as ondas sejam transmitidas. Assim, da mesma forma, é nosso espírito. Como foi afetado pelo pecado, não conseguimos mais captar a presença e a voz do Senhor. Somos como cegos, não conseguimos enxergar o que está bem à nossa frente. Resumindo, o homem tinha um corpo perfeito, uma alma perfeita, um espírito perfeito. Através do pecado, o homem perdeu tudo isso. Em outras palavras, o homem morreu. Não talvez de forma literal naquele momento, mas experimentamos a partir de então a morte e todos os seus males. O pecado não afetou somente o homem, afetou também toda a natureza de Deus. Aquilo que vemos hoje é apenas um vislumbre do que Deus realmente fez no início, pois a natureza também foi manchada pelo pecado. No princípio, o homem vivia em harmonia com toda a criação, mas hoje, mais do que nunca, vemos os efeitos que o pecado tem causado na natureza e como ele está reagindo a tudo isso. Enchentes, tsunamis, furacões, terremotos e muitas outras coisas vêm nos acontecendo. Para podermos entender melhor o pecado, devemos vê-lo como um sistema que entrou e contaminou toda a criação, e não apenas um ato isolado de desobediência cometido. Entendendo essas coisas, podemos dar os primeiros passos para entender por que Deus estaria irado. O homem desobedeceu a Deus, e as consequências vieram sobre ele e toda a sua descendência, como também sobre toda a criação. Às vezes ouço alguns irmãos dizerem que somos criaturas feitas à imagem de Deus. Mas se analisarmos tudo isso que vimos, teremos que repensar essa afirmação. Adão, sim, foi feito à imagem de Deus, com corpo, alma e espírito perfeitos. Nós, porém, somos um reflexo obscuro dele. Não compartilhamos desses atributos maravilhosos que o homem tinha no início. Logo, somos feitos à imagem de Adão. Se nós hoje fôssemos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, não precisaríamos de um Salvador, como de fato precisamos. Voltando ao assunto da ira de Deus sobre a humanidade, mesmo nós, homens caídos, tendo uma inteligência limitada, podemos reconhecer que Deus existe através da criação, pois a própria lógica nos diz que se alguma coisa existe, existe porque alguém a criou. Após a queda, algumas qualidades ficaram no homem, como a consciência do que é certo e errado, pois de fato o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo, todos nós, mesmo não tendo conhecimento prévio da lei de Deus, sabemos o que é certo e o que é errado, como veremos com mais detalhes à frente no capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim: de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Voltando ao assunto principal, o texto diz que a humanidade conheceu a verdade, mas preferiu sufocá-la, até perder a força,
e não poder mais ouvi-la, deixando assim sua mente cauterizada. Com o coração obscurecido pelo pecado, não somos capazes, por nós mesmos, de nos aproximar e ver um Deus amoroso que fez tudo em prol da humanidade, achando que, através da própria sabedoria e intelecto, podemos dar uma justificativa às coisas que Deus criou, sem lhe render uma honra ou graça devida. A voz da verdade é nesse instante que Deus mostra a sua ira sobre o homem. É fato que nós não conseguimos nos colocar de pé diante de Deus. Mas o problema maior não é esse. A humanidade prefere fingir que Deus não existe. Porque se existe um Deus, a justiça e a santidade dele também existirão. E isso nos torna pecadores. Ninguém quer estar errado ou ser acusado de algum crime ou erro que cometeu, pois é fato que tivemos participação ativa em destruir tudo aquilo que Deus fez com tanto carinho para todos nós. Como no princípio foi dito pela serpente que seremos iguais a Deus, a humanidade quer ser igual a Deus e esquecer do fato que Ele existe. Queremos ser o dono da nossa própria história sem termos que prestar contas a ninguém. Vimos que existe um Deus, Criador do céu, da terra e de toda a humanidade. E como se encontra o homem em relação ao Criador? Em pecado e rebeldia, pois preferimos suprimir tudo que nossa consciência nos revela e também a grandiosidade das coisas criadas, procurando assim deixar de adorar a Deus e, ao invés disso, procurar outras coisas para depositar a nossa fé. Quero encerrar esse assunto por aqui. Nos outros vídeos, veremos outros aspectos de quem somos e das consequências de nossa desobediência, mas gostaria de fazer uma aplicação. Talvez você ainda não conheça a Deus e tenha se entregado a Ele. Talvez você ainda não saiba o que é fazer as pazes com Deus, viver sem medo, tendo a presença do Espírito Santo te auxiliando em todos os momentos da vida. Talvez você ainda não saiba o que é ser renovado pelo amor do Pai diariamente por sua palavra. Talvez você ainda não tenha passado por essas e outras experiências maiores que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas tenho certeza que uma coisa você sabe dentro do seu íntimo. Você sabe, desde que se entende por gente, sabe que as muitas escolhas que você tem feito para a sua vida têm desagradado a Deus. A sua própria consciência tem afirmado isso a você. Afirma que está em dívida. Você pode até tentar esquecê-la, mas ela sempre estará lá. Em primeiro lugar, agradeça a Deus por esse dom maravilhoso que você tem e dê ouvidos à consciência. Peça misericórdia ao Senhor, pois Ele tem grandes planos para a sua vida. Amém, meus irmãos.